É um prazer estar aqui no podcast Telefonemas e eu adoro esse nome. E esse título, Nós Sobreviventes do Ódio, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, você se sente contemplado, você é um dos sobreviventes do ódio, né? Você se enxerga dessa forma, eu me enxergo dessa forma, eu acho que várias das pessoas que nos ouvem aqui no podcast vão se identificar com isso. Então, o tamanho dessa tragédia é muito grande, né? Essa tragédia que, na verdade, é fruto de um crime. Porque o Palácio do Planalto se transformou numa máquina mortífera. O Bolsonaro operava uma máquina mortífera de dentro do seu gabinete no Palácio do Planalto. Isso precisa ser entendido. A sociedade brasileira precisa entender isso. Alô. Telefonemas, esse é o podcast mais sincero do Brasil. A gente estava conversando aqui, eu e a Cristina, e eu não dei rec, né? Não pus para gravar. Então a gente está recomeçando esse episódio. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. O Telefonemas é o seu podcast de conversa, de escuta, né? Para a gente praticar a escuta ativa, ouvir o outro. E olha, nesse processo tão perdido, tão abandonado, de simplesmente escutar, né? A gente nunca tá vendendo nada aqui, não vai pintar nenhuma propaganda, talvez só a propaganda do YouTube, se você tá vendo a gente pelo YouTube. Mas esse processo de escuta tão perdido, como eu falei ali, a gente também se encontra, também se escuta, né? Procura isso, né? Se ouvir, vamos se ouvir. E vamos conversar. E hoje eu tô aqui com a Cristina Serra, jornalista, tá lançando lançando seu novo livro, Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, que é uma coletânea de textos escritos para a Folha entre 2020 e 2023, né? A Cristina pegou esse período leve do Brasil e tem esse relato que a gente vai conversar aqui. E, na abertura, a gente já vinha conversando, né? Vou contar, a gente estava falando sobre o nome do podcast, Telefonemas. Porque você, jovenzinho que não sabe o prazer da ligação telefônica, conhece aqui, talvez pela gente, né? A Cristina tem um marco na vida dela. Cristina, seja bem-vinda ao Telefonemas e pode recontar a história maravilhosa que você estava contando pra gente. É verdade, Vinícius. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast Telefonemas. E eu adoro esse nome, porque quando você me procurou e falou o nome do podcast, de fato, eu tive um gatilho. Eu lembrei imediatamente de um momento que é um marco na minha vida mesmo, tecnológico, né? Eu lembro perfeitamente quando o telefone chegou na minha casa em Belém, eu sou de Belém, quando ele chegou no comecinho dos anos 70. Estou falando do telefone fixo, aquele antigo telefone. De girar. De girar, né? Você pegava o número da pessoa, discava, né? Era um disco que ficava assim no aparelho e você ia colocando os números, girando e tal, dava aquele sinalzinho mágico, a pessoa dizia do outro lado da linha, alô? E eu lembro muito bem, porque assim, claro que já existia o telefone há muito tempo, já existia inclusive em Belém, mas ele não era muito comum nas casas, né, da classe média. Era caríssimo, né? É caro, e só pessoas muito ricas tinham. Eu imagino, eu era criança, então eu não tenho certeza dessa informação, mas é muito provável que deva ter havido ali algum plano de expansão, o governo deve ter facilitado alguma coisa, enfim, porque eu lembro que chegou de uma vez na casa de muita gente que eu conhecia. Eu me lembro dos meus colegas de escola, isso virou um assunto na escola, e a gente, então, a nossa grande diversão era trocar os números de telefone, e aí a gente, na escola, né, aqueles papeizinhos, tá aqui meu telefone. Aí a gente chegava em casa e ligava para todos os colegas de escola. Não tinha o que falar, não tinha o que conversar. E aí, chegou bem? A gente tinha acabado de chegar da escola. Era só para testar, né, e ter certeza. Aí você ligava, oi fulano, tudo bem? Tudo bem, então tá, um beijo, tchau. Aí ligava para outro. Isso aí é mais ou menos assim, começo dos anos 70. É tão importante isso, foi tão importante que eu tenho uma foto. Eu segurando o telefone, assim, fazendo de conta que eu estou falando. Uma foto em preto e branco para marcar esse grande momento de avanço tecnológico, né, de disseminação de um bem tecnológico. Isso, claro, ficou para trás. Hoje a gente conversa, entre aspas, né, por WhatsApp, manda um áudio. Muito difícil hoje você pegar o telefone e ligar para alguém. Eu costumo fazer isso com a minha mãe,
né, que mora em Belém, então eu ligo para ela para conversar. Meu filho mora nos Estados Unidos, ele faz ligação para mim pelo FaceTime, né? Mas a gente realmente para conversar um pouco. E meu marido, ou seja, é o meu círculo familiar muito próximo e muito íntimo. Nem com fonte mais se liga, né? As outras pessoas mesmo, é áudio de WhatsApp, é mensagem, né? Perdeu-se um pouco esse prazer da conversa por telefone, né? Porque é o que você comentou, né? A coisa da presença, né? Mesmo no WhatsApp, por mais que você reproduza ali em áudio, você falou isso no nosso primeiro papo, né? Fica uma coisa fragmentada. E aí, assim, quebra tudo, né? Da conversa, porque 5 minutos para pensar, você respira. A pessoa te falou sei lá, uma puta cagada lá, falou uma puta besteira, você tá com ódio, você vai dar uma resposta muito firme. Aí Sim. Você pensa uma hora depois, pô, cara, pensa bem. Já era. Perde a espontaneidade da conversa, né? O ping-pong, aquela resposta de bate-pronto. Nesse caso que você está falando, é bom dar uma pausa para respirar, né? E não inflamar ainda mais a conversa. Mas em outras situações, não. Você perde, às vezes, um momento, né, de dar uma mensagem de carinho, naquele momento que, às vezes, a pessoa está precisando, naquele Sim. momento, né? Sim. Enfim, mas é assim que as coisas acontecem. Inclusive, o nome tá ficando tão perdido que eu comentei com você, né? Eu entro no TikTok lá para conversar com os jovens e quando eles olham o nosso username, eles têm uma dificuldade de falar a palavra telefone. Eu não sei se eles pensam que é um gringo, então, tipo, telefone. Mas, tipo assim, eu sinto uma falta de presença na vida deles do telefonema. Total. Bom, é uma palavra muito comprida também, né? Hoje, com a comunicação, as pessoas nem escrevem mais as palavras por inteiro, né, nas mensagens. É tudo com as iniciais, com siglas, né? Imagina falar essa palavra. Telefonema, 5 sílabas. É coisa demais. É muito bom. E eu gosto quando apelidam. Quando eu pego intimidade, eu chamo de telefone. É engraçado. Ô, Cristina, quero começar pelo livro, porque é a coisa mais nova que você fez. E, sei lá, me toca muito o livro, assim, o tema do livro, Nós Sobreviventes do Ódio, porque acho que é o primeiro título de um livro desse período que trata com tanta sinceridade dele, né? Sobreviventes do ódio, né? Tipo assim, passamos, né? E é muito marcante que 700 mil pessoas, né, com a Covid não passaram, né? É uma lembrança que, por mais que eu sinta que pese, ela sempre é falada com pesar, né? Eu imagino que esse número é muito maior. Eu chuto estatísticas completamente sem base jornalística, mas eu chuto que foi mais de 1 milhão de pessoas. E não só pela Covid, mas se você medir as consequências e tudo mais, chega num número muito mais assustador do que esse, né? E a questão do Bolsonaro, né? E quando eu relendo seus textos, né, agora para pensar na entrevista, ler as coisas de 2020, né? Você abre 2020, feliz ano novo, você se pergunta, né? Quase que sem imaginar o que viria em 2020, né? Antes da pandemia, janeiro ainda. Ela já era um problema na China, mas não era um problema brasileiro, né? Uhum. E aí, relendo, isso que eu queria comentar, assim, eu me sinto, sei lá, lendo coisa dos anos 30 antes da Segunda Guerra Mundial, assim. O que viria, né? E eu sempre fico pensando nisso, assim, nesses dois momentos, o que você sente pensando naquele período e já pensando nesse pós também, porque eu sinto que a gente estamos deixando passar batido, sabe? Eu vejo o jornal hoje, parece que não aconteceu nada, sabe? Parece que a gente não tem essa sensação de que passou por uma guerra. Parece que a gente não é sobrevivente do ódio, né? E eu gosto que o seu livro faz essa força de falar, ei, é um período, isso aqui é muito marcante, histórico, né? E se a gente não cobrar, né? Acho que você até fala um momento, se não houver as consequências, tá fadado não só a repetição, mas a coisas, sei lá, piores, né? Uma repetição ainda pior, né? A tal da farsa, né? Então, eu queria que você refletisse. A primeira pergunta do telefone, mas é sempre difícil, porque eu quero resumir tudo de uma vez, mas vamos pensar juntos. Assim, você concorda com essa visão?
Não é uma pergunta difícil, não. Eu acho que você foi no ponto e eu fico super feliz que você esteja me dando essa percepção sua a respeito do livro, porque é exatamente isso que eu quero provocar, exatamente isso que você está falando. O livro, deixa eu até mostrar a capa aqui rapidinho, eu estou com ele aqui do lado. Ah, que legal. Nós, sobreviventes do ódio, as letras são estilhaçadas, né? Exatamente, acho que foi a capa quem fez é o Bruno Drummond. Ele fez essa capa imediatamente após o 8 de janeiro, imediatamente. Acho que foi um acerto estético muito grande, né, dele. E esse título, Nós, Sobreviventes do Ódio, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, você se sente contemplado, você é um dos sobreviventes do ódio, né? Você se enxerga dessa forma, eu me enxergo dessa forma, eu acho que várias das pessoas que nos ouvem aqui no podcast vão se identificar com isso, porque é o que nós somos, né? Nós sobrevivemos a esses 4 anos de terror no Brasil, né? Então, eu quero provocar esse choque, essa reflexão. Olha, isso não passou, isso não acabou, né? Primeiro porque os atentados de 8 de janeiro estão aí para provar que isso não passou. Segundo, que nós temos que lidar com as consequências desse período da pandemia, como você disse, né? E isso é uma base muito forte nesse livro, porque eu fiz uma seleção das colunas, né? Não são todas as colunas que eu escrevi na Folha. Eu selecionei aquelas que eu considero que compõem um retrato do Brasil nesses anos Bolsonaro, né? Um retrato do Brasil no governo Bolsonaro. Portanto, são as colunas que falam dos ataques dele à democracia, dos ataques dele ao povo brasileiro. Ele atacou o povo brasileiro permanentemente durante a pandemia, né? Os ataques dele aos direitos humanos e os ataques ao meio ambiente. Claro, tem outros assuntos também, mas a base do livro é principalmente essa, porque nesses setores ele cometeu crimes em série, pelos quais eu espero que algum dia ele seja processado e julgado. Sinceramente, eu espero isso. Então, essa seleção das colunas eu fiz com a intenção de ter aqui no livro um documento da memória brasileira desse período, né? Inclusive, você falou dos efeitos de longo prazo da pandemia. Eu concordo inteiramente com você que esse número de pessoas mortas e afetadas pela pandemia é imensamente maior, né? O número de mortos é muito maior do que os 700 mil brasileiros mortos. Aliás, a quem eu dedico este livro. Sim. Eu dedico o livro aos 700 mil brasileiros mortos pela pandemia e aos brasileiros que confirmaram nas urnas o nosso compromisso com a democracia. Então, é a essas pessoas que esse livro está dedicado. No caso... Cristina, você queria te cortar, mas você também dedica aos familiares e amigos, né, os sobreviventes. E sim, esse gesto de afeto é muito importante, porque isso que você falou, eu fiquei pensando agora. O número de vítimas é muito maior, mas se a gente falar de um certo das vítimas indiretas, né? Quem sobreviveu e está aí estilhaçado, né? Como a capa do livro. Porque perdeu parentes, a conta sobe, assim, ela faz assim, né? O gráfico vai lá para cima, 20, 25, 30 milhões, vai para um número absurdo. Exatamente. Aumenta exponencialmente, né? O número de mortos, sem dúvida, foi maior, porque naquele começo, inclusive, o sistema de registro das mortes não funcionava direito, né? Então, você tem uma onda inicial... Como que era? Crise de respiração aguda, né? Não era Covid, né? Síndrome respiratória aguda grave, né? Esses registros pode botar na conta da Covid. Vinícius, eu tenho certeza que em algum momento da história do Brasil, essa conta vai ser feita de uma forma mais acurada, mais precisa, né? Agora, os pesquisadores vão poder se debruçar sobre esses dados e a gente vai ter essa conta feita de uma forma mais acurada. Agora, tem o aspecto, como você falou, muito importante, de quem lida com essa dor até hoje. Você teve famílias que foram dizimadas. Você teve muitas mães que morreram e que deixaram seus filhos órfãos, pais que morreram.
Você tem crianças e jovens que perderam pai e mãe de uma vez só. Isso tem um custo que você vai processar isso durante anos, décadas, talvez, décadas, né? Você tem as pessoas que ficaram... As pessoas vão fazer 18 anos um dia, né? A gente esquece desse detalhe, né? Exatamente, exatamente. Você tem as sequelas físicas e emocionais. Você tem as feridas da alma, que às vezes nunca se fecham. Então, nós estamos falando de um quadro que nós ainda vamos dimensionar melhor com o passar dos anos, né? Agora que a gente superou essa fase do negacionismo científico, né? Certamente, muitos livros serão escritos sobre isso, muitos e muitos e muitos livros. Você tem um recorte específico na pandemia, que é a situação dos profissionais de saúde, né? Muitos contaminados, muitos morreram. Você tem médicos que morreram, médicos, enfermeiros, atendentes, auxiliares de enfermagem, pessoal que empurra as macas, motoristas de ambulância, que morreram no exercício da sua profissão, que deixaram órfãos também. Então, o tamanho dessa tragédia é muito grande, né? Essa tragédia que, na verdade, é fruto de um crime. Isso. Porque o Palácio do Planalto se transformou numa máquina mortífera. O Bolsonaro operava uma máquina mortífera de dentro do seu gabinete no Palácio do Planalto. Isso precisa ser entendido. A sociedade brasileira precisa entender isso. E é neste sentido que eu decidi fazer o livro, reunir as colunas e publicar num livro. Porque, da minha parte, eu quero realmente deixar esse documento. Porque é isso que você falou, é tanta coisa que vai acontecendo que a gente vai esquecendo, né? E parece que ficou para trás, parece que está longe. E não está longe. Isso está muito presente na nossa vida. Todos nós conhecemos alguém que morreu por causa da Covid de maneira criminosa. Já tem, né, os cientistas já fizeram esse cálculo, né, de quantas mortes teriam sido evitadas se o governo tivesse agido muito firmemente no combate à Covid, desde a recomendação das máscaras, né, até a recomendação de que as pessoas ficassem em casa, se possível, né, e até o empenho para comprar vacinas. Esse número é estarrecedor. São 400 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, nós temos, como cidadãos, nós temos a obrigação de impedir que isso caia no esquecimento. Né? Por isso, o livro. E o seu livro pega essas minúcias, né? Tipo assim, uma coisa que, por exemplo, coisas que a gente já esqueceu, que eu sinto que a gente esqueceu. A Covid veio para o Brasil em voos de primeira classe, né? Ela veio voos internacionais na primeira classe. Tem um momento do seu livro que eu acho, assim, dá arrepios, assim. Você fala assim, o Bolsonaro tá indo para os Estados Unidos afagar o Trump lá. Foi nessa viagem que eles trouxeram a Covid no avião, da volta, que todos lá ficaram contaminados, o Fábio Weintraub, lá, aquela turminha dele. Então, tipo assim, você vai pegando uns momentos muito... que uma leitura atenta que vai capturando. Por exemplo, o momento que você pega a posterior, depois, assim, você não chegou a escrever na época, mas você mencionou isso, né? Sim, sim. Entre o dia 13 de março e aquela famosa aquela fala pública dele que ele fala da gripezinha, né? Tem umas 2 semanas ali. Eu chuto que um dia a gente vai descobrir que ele teve uma reunião que falaram, tem uma conta aqui que dá um dinheiro, sabe? E eles e aí começa essa operação que você menciona, mas enfim. Pode falar, te cortei, Cristina, desculpa. Não, é exatamente isso. A gente não pode esquecer também, eu falei das máscaras, das vacinas, a gente não pode esquecer do estímulo ao uso da cloroquina, que tudo bem, no comecinho, bem no começo... uma suposição de que podia fazer efeito, ajudar de alguma forma. Mas isso foi muito no começo. Logo, logo, os médicos responsáveis, sérios, comprometidos com a saúde do povo brasileiro, alertaram e disseram, isso não adianta. Né? No contexto de uma pandemia,
o que resolve é proteção, é ficar em casa na medida do possível. Se você for sair, álcool, limpeza das mãos permanente, máscara, né? E, claro, esperar a vacina estar disponível. E a vacina ficou disponível num tempo muito curto. A pandemia começou recorde, lá, né? recorde. Ela começou na China na virada de 2019 para 2020, né? Em janeiro de 2021, as pessoas estavam sendo vacinadas aqui no Brasil pelo esforço lá do governo de São Paulo, do João Dória. E no final de 2020, se eu não me engano, não sei se foi novembro ou dezembro com certeza, de 2020, eu me lembro da primeira pessoa sendo vacinada no Reino Unido, porque isso foi muito mostrado, né, propagandeado como uma grande alegria para o mundo inteiro. Olha, chegou a vacina, as pessoas muito idosas começando a receber a vacina no Reino Unido. Então, tem essa questão da cloroquina, que é muito grave, porque muita gente ganhou dinheiro com essa produção de cloroquina, né? E você deve lembrar, Vinícius, a CPI da Covid no Senado mostrou que tinha um gabinete paralelo, lembra? E que Sim. tinha lá uns cientistas completamente aloprados, criminosos também, né? Que falavam... Alguns até eleitos, né, agora, parece. Ou tentaram se eleger, enfim. Alguns foram candidatos, né? Mas acho que não sei se algum foi eleito, enfim, alguns não foram. Mas, enfim, cientistas negacionistas que incentivavam a cloroquina. Então, você tem uma cadeia de responsabilidades a serem apuradas, a serem investigadas, a serem punidas. Isso é muito sério o que a gente está falando. Isso não pode ser, daqui a alguns anos, apenas um capítulo nos livros de história. E espero que também não seja, que não fique restrito ao meu livro. Isso tem que ir para os tribunais. Esse é o lugar certo. Esses crimes têm que ser investigados, analisados e julgados nos tribunais. Sinceramente, eu espero que isso aconteça. E espero estar viva para ver isso acontecer. Tomara. Porque eu acho que tem essa dimensão. Quando eu lembrei, eu faço comparação com a Segunda Guerra, eu sempre fico pensando nessa... Né? Não estive lá, não vi. Mas eu fico imaginando essa coisa. Se você fizer uma leitura mediana da história, o nazismo acabou quando Hitler se mata em Berlim, ali, pô, a guerra acaba e foi uma vitória, né, contra o fascismo ali. Realmente, só que o fascismo ali, acontece duas coisas. Ou a extrema-direita, ela viram grupelhos, né, radicais, que se mantêm a partir dali, mas ela também se fragmenta para dentro do campo dos vitoriosos, né? Os Estados Unidos livrou a gente do nazismo, né? É um dos vitoriosos da guerra, né? Também teve a União Soviética, todos os aliados ali. Nos anos 60 viviam num regime de apartheid, uma sociedade racista, né? Então, tipo assim, o que aprendemos com o nazismo, né? Pro mal e que foi usado, né, de fato, daquelas práticas, né? Então, eu fico sempre pensando nessa fragmentação e nas revoltas que ela vai causar na sociedade, né? A gente falou dos órfãos da pandemia, é incalculável isso, né? Sim. Agora, Cristina, uma coisa que... Pode falar. Não, eu só ia complementar. Assim como o nazismo, né, deixou sua influência em setores da sociedade, né, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, justamente por isso, a Alemanha, por exemplo, foi capaz de criar mecanismos muito eficientes de combate a essa ideologia nazista. Então, fazer apologia ao nazismo lá é crime. Isso tem que ser entendido também aqui no Brasil, sabe? Porque, justamente, o bolsonarismo, que tem um componente fascista e nazista, né, ele só vai ser combatido também no longo prazo, de curto para médio e longo prazo, enfim, eu acho que tem políticas que têm efeitos de curto, médio e longo prazo, né, ele só vai ser combatido com políticas muito eficientes, né, que têm que ser formuladas, adotadas e implantadas com todos os rigores da lei. O bolsonarismo, né, não vai embora assim, num passe de mágica. Ele está entranhado em setores muito fortes da sociedade brasileira, ele mostrou isso, e ele
de fato, a gente só vai, eu não digo se livrar totalmente da influência dele, mas reduzir bastante essa influência, né, com os rigores da lei. Isso precisa ser feito. E isso é urgente, porque aí eu fico sempre pensando, voltando à coisa da Segunda Guerra, eu fico pensando nessa imagem que eu já li, né, dos alemães que viam nazistas no governo, né, no pós ali, nos anos 50, 60. Isso já, a pessoa fala, sabe, pô, esse cara foi nazista, né? Então eu fico pensando nesses efeitos. Ô, Cristina, o seu livro tem um prefácio, né, muito importante. Cadê? Deixa eu pegar aqui até para citar certinho a frase. Cadê? Aqui. Pronto. Um prefácio do Jânio de Freitas, né? E ele cita, quando te conheceu, né? Assim, pô, a gente conhece talvez a Cristina da TV. Aí eu queria te perguntar desses dois momentos, assim, como que foi escrever esse período? E a gente não associa muito isso, né? A escrita com a TV. Parece que os jornalistas da TV falam tudo da cabeça, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, assim, como que foi se dedicar à prática da escrita mais seca, digamos assim, né? Você e o leitor ali no jornal, na página, na segunda folha, né, na contracapa da folha ali, na A2, e refletir esse tempo de TV seu também. Como que foi esse período? As pessoas me associam muito à televisão porque foi onde eu trabalhei mais tempo. Eu estou com quase 40 anos de profissão. E desses 40, bem mais da metade, 26 anos, foram na televisão, né? Então, mais da metade. Então, é natural que as pessoas me associem à televisão. Mas eu comecei em jornal. A minha primeira experiência como repórter, que é uma experiência absolutamente definitiva para mim, que me moldou mesmo como jornalista, foi no jornal ainda em Belém. Eu ainda estava em Belém quando eu tive meu primeiro trabalho como repórter. Foi num jornal chamado Resistência. Isso foi em 1982, eu ainda era estudante. Em 1982, a gente ainda estava na ditadura, a gente estava no fim da ditadura. Portanto, o povo sem medo derruba Figueiredo. Isso aí, exatamente. Ainda era governo Figueiredo. Em 1982, quando eu comecei no Resistência, só para dar uma referência histórica para as pessoas, em 1981, portanto, um ano antes, tinha acontecido o atentado à bomba do Rio Centro. Teve o atentado do Rio Centro, tinha acontecido o atentado à Ordem dos Advogados do Brasil, na Associação Brasileira de Imprensa, aqui no Rio de Janeiro, o da OAB também foi aqui no Rio, e também teve uma série de atentados à bomba em bancas de jornal que vendiam jornais de oposição, jornais alternativos, né, que a gente chamava, o Movimento, o Jornal Opinião, para quem não lembra. Então, ser jornalista, decidir ser jornalista naquele momento, era uma atitude de risco, né, digamos assim. Eu trabalhei um ano nesse jornal, depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, e eu fui começar, digamos assim, na chamada grande imprensa, que se dizia na época, que eram as grandes empresas jornalísticas. Eu comecei no Jornal do Brasil. Eu me transferi aqui para o Rio de Janeiro, como eu disse, terminei o curso aqui. Eu comecei lá na Federal do Pará e terminei aqui na Federal Fluminense. E aí eu comecei, então, a trabalhar em jornal. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei na revista Veja, e depois eu fui para a TV. Então, a escrita sempre foi uma coisa muito natural para mim. Eu gosto muito de escrever, gosto muito. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto na vida. Aliás, não, a primeira coisa que eu mais gosto na vida é ler. A segunda é escrever. Eu adoro ler. Realmente, assim, se eu tenho um livro, a minha vida está resolvida, né? Um bom livro... É verdade. Um bom livro resolve a minha vida. Eu fico bem feliz no meu cantinho, lendo meu livro, com um café, tá ótimo. E a segunda é escrever. Então, foi uma coisa muito natural para mim. Eu saí da televisão em 2018, foi quando eu pedi demissão da Globo. Assim, o contrato que eu tinha na época acabou. Eu decidi não renovar. Acho que eu estava um pouco cansada de fazer televisão também, sabe? Eu queria fazer esse movimento
acho que meio intuitivamente, não foi uma decisão assim muito, eu vou sair da TV porque eu quero voltar a escrever em jornal. Não, absolutamente não aconteceu assim. Mas eu estava num momento da vida que eu queria dar uma parada, então saí da TV, fiz umas experiências em veículos jornalísticos digitais, mas assim, umas coisas esporádicas, mais como experimentação, na verdade. E aí surgiu em 2020, final de 2019, começo de 2020, esse convite para escrever na Folha. Eu estava postando, na época desse convite, eu fazia muito post no Facebook, muita crítica ao governo Temer. Nunca ninguém me disse isso, mas eu acho que o convite para a Folha tem a ver com isso. E aí eu voltei e fiquei escrevendo esse tempo todo e chegamos aqui ao livro. Foi assim que as coisas aconteceram. Que legal. Isso da TV é muito marcante, né? Porque pôr a cara naquele canhão de comunicação é muito, né? Assim, você participou do programa do Jô, né? Que era um sucesso de audiência, né? Então, tipo assim... É um canhão. O programa do Jô é um canhão absolutamente definitivo na minha vida. Até hoje, as pessoas me associam não só à TV, mas ao Jô, ao programa do Jô. Porque aí eu queria te perguntar desse efeito, assim, como que era participar daquele período ali, porque também eu sempre te associo muito a isso, assim, de te ver no programa do Jô, depois te ver na Globo News, e assim, hoje é muito natural esse movimento, né? Tipo assim, hoje a Globo News, brincadeira à parte, vive num modo urgente, né? Então é sempre aquela coisa. Vocês meio que começaram a fazer isso, era muito mais calmo, assim, eu sinto isso, né? O Júnior até fala isso no prefácio, né? O jornalismo parece que gosta dos momentos ruins, né? Eu até acho que às vezes o jornalismo não entende a sua função, né? Ele se perde um pouco, mas tudo bem. Mas como que você vê isso? Porque assim, tem uma frase de um músico que já veio aqui no telefone que ele fala assim: quando a gente participa desses canhões de mídia, né? Tipo assim, ele já foi de grande gravadora aí, fazendo essa comparação. Quando você sai, as pessoas te veem na rua e falam: pô, você ainda faz aquela música lá? Aí ele fala: pô, mas eu nunca fui tão produtivo, né? Eu queria te perguntar isso. Na sua carreira você também sente isso? Tipo assim, as pessoas te falam: pô, Cristina, tá sumida, né? Aí você fala: mas não, mas eu tô escrevendo, nunca trabalhei tanto. Você sente esse movimento? Um pouco. Na verdade, assim, eu fiz uma transição quando eu saí da TV. Eu te falei que eu fui para alguns veículos digitais, né? Eu fiz, num primeiro momento, esse movimento, aí eu parei porque eu fui escrever meu primeiro livro. Na verdade, foi meio simultaneamente. Quando eu saí da TV, eu já estava escrevendo o livro. Ele já estava em avançado processo de produção, que foi o meu primeiro livro, que se chama Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, que é um livro-reportagem sobre o colapso da barragem de Fundão em 2015, lá em Mariana, Minas Gerais, que matou 19 pessoas e poluiu o Rio Doce, até hoje. Então, eu já estava no processo de escrita do livro, quando eu saí da TV, fui para essas experiências digitais que eu te falei, e aí eu dei uma parada, porque aí eu lancei o livro. E o lançamento do livro me jogou num mundo inteiramente novo e que eu amei, que é o mundo da literatura, do mercado editorial, que não é fácil, é um mundo também de muita competitividade, né? Você tem que brigar por espaço, brigar no bom sentido, você tem que lutar para que o seu livro seja conhecido, né? Porque tem muita oferta, tem muito livro, muita gente escreve, ainda bem, e você precisa divulgar o seu livro, né? E é muito difícil conseguir espaços de divulgação, por isso que eu já aproveito, inclusive, aqui para te agradecer mais uma vez, é um espaço muito privilegiado estar aqui, podendo falar desse livro que eu estou lançando. Mas, enfim, eu comecei a entrar num circuito que eu não conhecia, que é o das feiras de livros, é o dos eventos literários, dos convites para falar em universidades sobre o livro, falar para estudantes. Então, foi um mundo novo que se abriu para mim e que eu fiquei completamente fascinada, né? E disse assim, é isso que eu quero, não quero nunca mais sair daqui.
E daí o meu empenho em produzir e escrever cada vez mais. Né? Porque, claro, a gente está falando de mercado editorial. Então, não basta você escrever um livro e ficar, digamos assim, trabalhando na divulgação daquele livro para sempre. E o próximo, né? Você tem que ter outros livros, né? Você tem que produzir, né? E eu, graças a Deus, graças a Deus é o meu trabalho, claro, graças a Deus é uma força de expressão, mas eu tive condições de fazer isso, ao mesmo tempo, claro, em que eu exercia outras atividades, por exemplo, a coluna na Folha. Então, eu escrevi esse primeiro livro, Tragédia em Mariana. Isso também me levou muito a falar nas universidades, até mesmo no curso de engenharia, eu fui chamada para falar, para fazer algumas palestras, porque o livro mostra muito, né, as questões de segurança no empreendimento complexo, como é uma barragem de mineração. Logo em seguida, por incrível que pareça, veio o desastre de Brumadinho. Eu lancei o livro e 2 meses depois teve o desastre de Brumadinho. Então, meu livro, infelizmente, né, por conta de uma tragédia como a de Brumadinho, ganhou uma projeção que eu nem esperava, né, que fosse acontecer. Enfim, então eu fui muito convidada a falar do livro em muitos eventos, isso deu muita divulgação para o livro, o que foi bom nesse aspecto. Embora em consequência de 2 grandes tragédias terríveis, todas elas. Aí depois eu escrevi um outro livro, também sobre uma questão ambiental, mas aí já mostrando um caso de sucesso da conservação ambiental, que é a história do projeto de conservação do mico-leão-dourado, que se chama esse livro A Mata Atlântica e o Mico-leão-dourado, uma história de conservação. É importante, quando a gente fala de meio ambiente, também falar de experiências positivas que dão resultado. Tem jeito, né? Que tem jeito, né? Que o trabalho sério dá resultado, o trabalho de base científica dá resultado. Depois eu publiquei um outro livro menor, uma compilação de entrevistas que eu fiz com escritores brasileiros. Esse livro é da época que eu trabalhei no Leia Livros, que era um jornal na época, anos 80, especializado em literatura. Esse jornal não é mais publicado. E aí eu fiz uma seleção dessas entrevistas que eu fiz com grandes nomes, como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Jorge Amado, Antônio Calado, Isabel Allende, eu entrevistei, e publiquei esse livro que se chama Entrevista, que é um livro de entrevistas. Eu falo um pouco sobre cada uma delas, como é que eu cheguei em cada um desses autores, como é que foi a minha relação com eles. É muito legal. Todas essas foram presenciais? Todas. Nossa. Vinícius, todas elas, eu peguei o telefone fixo, liguei para o telefone fixo dessas pessoas. A gente está falando de anos 80, não existia celular, não existia internet, nada disso. É outro mundo, é mais do que outro mundo, é outra era geológica, né? Então, eu lancei esse livro em 2021, foi na pandemia, teve só um lançamento virtual, é um livro menos conhecido. E agora eu estou lançando o Nós Sobreviventes do Ódio. Então, assim, na verdade, estou aqui refletindo sobre o que você perguntou, televisão, jornal, eu tenho uma carreira, eu diria, bastante diversificada. Acho que o único veículo que eu nunca trabalhei foi o rádio, né? Mas eu trabalhei em TV, revista, jornal, veículos digitais. Hoje eu trabalho num deles, que é o ICL Notícias, né, que é um portal no YouTube de notícias, todo dia de manhã eu faço comentários lá e publico livros. Então, eu acho que eu tenho uma carreira bastante diversificada, isso me deixa bastante feliz, sabe? Eu sou bastante realizada com o que eu faço. Claro que ainda posso fazer muita coisa ainda pela frente, mas eu te digo que eu acho que eu tomei as decisões certas, fiz as escolhas certas na minha vida profissional. E falando em escolha, né, o jornalismo tem muito de acaso, né? Você comenta que na época de Mariana, você estava no Fantástico como repórter especial e imagino que essa pauta foi passada para você. Você pode até contar esse bastidor. Não sei se você que buscou, se o editor que te mandou.
E aí, quando você chegou lá, que a coisa te impactou daquela maneira, não só pela... Lógico, impactaria qualquer pessoa, mas você sentiu que aquilo ali você precisaria dedicar mais tempo àquilo, né? Cuidar dessa história. Sim. Eu tenho um amigo que foi para lá um pouco depois, o Alex, que também escreveu um livro sobre, e sempre me mexe muito também. É igual a pandemia, né? Essas histórias, elas são um turbilhão de emoção para o país na época que elas acontecem, e depois a coisa passa um pouco, mas quem sofreu fica com as consequências para sempre, né? E eu lembro dele me descrevendo os grupos da comunidade, os efeitos psicológicos que ficaram, questões de trabalho, questões de resíduo que estão pelas cidades lá, tipo assim, quem cuida disso? Ninguém sabe, né? E também é difícil tratar de denunciar isso, já se perdeu a emoção um pouco do momento, né? E ele vem relatando isso com muito choque. Eu queria que você passasse a sua visão dessa história, como isso te mexe com você ainda até hoje, porque eu só queria trazer um dado aqui, porque uma coisa que eu fico denunciando aqui no telefone o tempo todo é o mercado. Eu ando acompanhando muito o mercado e os traders, e fico viciado em ver os YouTube, o que eles falam, assim, porque o jeito que eles falam de economia mexe muito comigo, porque é sempre assim, quanto pior, melhor, né? E eles divulgam isso e vendem cursos e tal, e as cotações da Vale, para mim, são uma história, assim, uma denúncia que grita aí a céu aberto todos os dias. Em 2016, pouco depois das tragédias, né, Mariana, Brumadinho, a Vale, uma ação da Vale chegou a valer R$9. Hoje, se você quiser comprar uma ação da Vale, você não desembolsa menos que R$85. A Vale nunca custou tão caro, praticamente. Assim, só no auge da pandemia que ela começou a conseguiu valer mais, que ela chegou a mais de R$100. Então, que coisa, né? Uma empresa que fez tudo o que fez. Sim, pois é. Você estava falando das consequências de Mariana. Até hoje o rio está poluído, a lama está lá até hoje. A lama não foi retirada do Rio Doce, né? Você tem um rio completamente contaminado, e as pessoas que dependiam do rio para viver foram totalmente prejudicadas, perderam o seu trabalho. Você tem ao longo do Rio Doce, a lama percorreu, para quem não lembra, a lama percorreu 660 quilômetros entre a barragem e o Oceano Atlântico. Por onde ela passou, ela foi contaminando. Então, e você tem uma série de ocupações, de trabalhos, de modos de vida que dependiam do rio. Então, pescadores, lavadeiras, pessoas que têm criação de animais, né, que tomavam a água do rio, agricultura, você tem fazendas, você tem pequenos lavradores, né, você tem uma agricultura ao longo do rio que dependia daquela água também para irrigação. Então, assim, a lama desarticulou completamente cadeias produtivas, inclusive ao longo do rio. Isso está assim até hoje. O rio passa por dentro da terra indígena Krenak. Os Krenak deixaram de usar o rio para nadar, para pescar. Tem um impacto na caça, porque os animais terrestres, né, tipo capivara, assim, eles vêm ao rio para beber água. Como o rio está poluído, eles desaparecem. Então, impede a caça também. É semelhante um pouco ao processo que a gente vê entre os Yanomami por causa do garimpo. Se a água está contaminada, você perde os peixes que moram ali naquela água, que vivem ali, mas você perde também a caça que gira em torno do rio. E se as populações indígenas perdem a pesca e a caça, elas perdem o seu alimento, passam a depender de cesta básica, né? Isso é uma desestruturação do modo de vida indígena por dentro. Aquela cultura indígena passa a ser corroída por dentro. Então, assim, são múltiplos efeitos desse desastre da lama de Mariana. E, voltando à tua pergunta inicial, justamente eu estava no Fantástico, eu não pedi, eu vi o desastre acontecer, eu estava fazendo até uma outra matéria, eu não cheguei a pedir, eu iria fazer isso, mas eu fui escalada imediatamente para ir para lá. E eu fui. E quando eu cheguei, de fato, o impacto foi tão grande,
Bom, primeiro eu fiquei indo, toda semana eu fiquei fazendo matéria por alguns meses sobre aquele assunto por causa dessas consequências. Sim. E justamente essa proximidade com o assunto me fez ver que aquele assunto era grande demais, grave demais, e que merecia um livro, porque eu precisava me debruçar sobre aquilo para entender como é que aquilo acontece. A barragem não cai da noite para o dia, né? A queda de uma barragem, o colapso de uma barragem é consequência de uma série de coisas que foram feitas antes do colapso e que levaram ao colapso, né? Portanto, é uma série de fatores, resumidamente, entre eles, a empresa que não tomou as medidas de segurança que deveria ter tomado, né, que não tomou porque queria economizar nessas medidas de segurança, é o poder público que não fiscalizou o que deveria ter fiscalizado. Então, eu queria contar essa história. E aí, eu fui, então, quando decidi escrever o livro, eu parti para essa investigação. Era essa história que eu queria contar. O que aconteceu antes e, claro, o que aconteceu depois, as consequências. Então, o livro é isso. É o antes, o durante e o depois do colapso. Agora, para encerrar, eu queria dizer uma coisa, para encerrar esse assunto, eu queria dizer uma coisa que aconteceu ontem, exatamente um dia antes dessa nossa conversa. E que mostra como é importante a gente escrever essas histórias, né? Depois que aconteceu o desastre, resumidamente, foi feito um acordo entre as empresas, as autoridades, né, os governos envolvidos. Sempre os grandes acordos rondando. Foi feito um grande acordo naquela época para, supostamente, pagar as indenizações, fazer a reparação ambiental e todas as compensações devidas. Esse acordo se revelou profundamente injusto com as vítimas. Injusto com as vítimas. E ele está sendo rediscutido agora, nesse momento, né, está havendo uma tentativa de repactuação desse acordo. Ontem teve uma audiência na Câmara dos Deputados exatamente sobre isso. E eu recebi um vídeo de um pedaço dessa audiência em que um trabalhador foi lá dar o seu depoimento e ele lê um trecho do meu livro. Eu fiquei muito emocionada com isso, como eu estou agora, muito emocionada, porque ele lê justamente o momento em que um trabalhador, um companheiro dele, foi tragado pela lama e conseguiu sobreviver, né? Sobreviveu e me contou essa história, e essa história está no livro. E ele leu aquilo, portanto, é o livro vivo, né? Na voz de um trabalhador. É para isso que a gente escreve livro, né? Na expectativa de que seja feita justiça. Foi muito emocionante ouvir esse trabalhador lendo esse trecho do meu livro, né? O que prova que, apesar de todas as dificuldades, né, o esforço de escrever essas histórias vale a pena. É aquilo, né? Pensar o mundo, né? No caso do jornalista, contar o mundo, mas também transformar o mundo, né? Com certeza você colaborou para que esse acordo saia, né? Quando ouvirem, a partir do relato que ele conta, né? É a importância do nosso trabalho, né? Que demais. Ô, Cristina, uma coisa que eu queria saber. Você falou, né? Você nasceu em Belém do Pará. E aí tem aquela coisa, né? Belém do Pará é longe, hein? Mas quando você tá lá, aqui que é longe, né? Vamos ser justos. Mas como que foi esse movimento de sair de lá? Porque eu sempre fico muito curioso com isso, porque e aqui eu ofereço a minha pequena experiência. Sendo do interior de São Paulo, que é tão perto de São Paulo, ir para São Paulo, para mim, de Ribeirão Preto. Tá. Pouco mais de 400 quilômetros. Mas quando você chega lá, você se assusta. Embora eu tenha nascido lá, enfim. Mas você assusta. Porque as pessoas não entendem o interior. Elas nunca te visitaram, então elas têm uma noção de que você vê uma coisa muito diferente delas e você puxa o R de um jeito diferente, te olha diferente. Aí eu sempre fico pensando assim, eu tinha tudo para não sentir, na minha imaginação, nenhuma diferença da cidade grande, né, da capital. E sentir. Para você, como que foi ir para o Rio de Janeiro, estudar? E como que te observaram? E como que você observava as pessoas? Eu queria saber se teve algum efeito. E até a sua relação atual com a cidade. Você volta muito para lá? Você consegue voltar?
Mas eu queria te entender disso, e até também pela época, né? Era uma época que você se mudou, imagino, como você falou, né? Nos anos 80, lá, sem internet. Como que era ir para tão longe? Muita Como eu falei, pergunta, né? a gente está falando de uma outra era geológica. Então, não tinha essa coisa, essa facilidade de você toda hora mandar zap. Hoje, meu filho mora nos... FaceTime. Meu filho mora nos Estados Unidos, né? Ele foi para lá já tem 7 anos. Eu nunca fico sem falar com ele. Eu sei dele a todo momento. Ele me manda zap, me manda foto, faz uma ligação de vídeo, né? Então, eu sei que ele está bem, estou vendo que ele está bem. Né? Na época que eu vim, não existia nada disso. Então, era assim... Eu me lembro que eu ia, todo final de semana, eu ia num posto da Telerge, que era a estatal de telefonia aqui do Rio de Janeiro, né, a do estado. E aí você ia num posto, tinha vários postos pela cidade, assim, alguns bairros, e aí você chegava lá e você pedia para fazer uma ligação para Belém, ficava esperando, a telefonista fazia ligação, quando ela conseguia, ela te indicava a cabine, você sentava numa cabine. E aí eu ligava para minha família e dizia, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, minha semana foi ótima e tal. E, claro, eu conseguia fazer isso também porque eu tinha dinheiro para pagar, né? Quantas pessoas vêm embora, saem de casa e não tem dinheiro. Era caro isso? Então, era carta, talvez, né? Eu mandava muita carta. Eu me lembro que eu mandava muita carta para meus amigos que ficaram em Belém. Então, olha só, eu estou falando, gente, do tempo da carta e do posto telefônico da Telerge. Hoje a gente não precisa de nada disso. Quando eu vim, É tipo e-mail, pessoal. E-mail, vocês sabem que é e-mail? Não, hoje em dia as pessoas nem usam mais o e-mail, né? Já passou. Eu era muito jovem, eu tinha 19 para 20 anos quando eu vim para cá, para o Rio. Depois eu morei em Brasília, morei em Nova York, voltei para Brasília e voltei para o Rio, onde eu moro hoje. Eu era muito curiosa, eu era uma jovem muito curiosa. Então, quando saí de Belém, eu pensava, eu vou sair, vou morar fora um tempo e vou voltar. Eu saí com o plano de voltar para Belém, onde eu queria ser jornalista. Eu sempre quis cobrir a Amazônia como jornalista. Mas, como você falou, tudo era muito longe. Então, eu vim, eu terminei o curso aqui, mas aí eu logo consegui um trabalho. Né? Uma coisa foi puxando a outra. Uma coisa foi puxando a outra. Aí eu casei, né? Aí eu me separei, aí surgiu uma oportunidade de ir para Brasília, aí cheguei lá também, casei, meu filho nasceu lá, sabe? A vida vai te levando, quando você vê aquele plano de voltar, já ficou para trás. Mas eu volto muito a Belém, sempre tive um pé lá, minha família mora lá toda, e cada vez mais, pela importância que a Amazônia sempre teve, mas agora parece que o mundo descobriu a importância da Amazônia, né? Eu estou me programando e me organizando para estar cada vez mais lá, presente. Inclusive, semana que vem eu estou indo para lá, vou participar de um evento sobre comunicação na Amazônia, né? Então, eu tô muito próxima, sempre estive, mas agora estou muito mais próxima, inclusive porque tudo indica que vai acontecer a COP, né, em Belém. Sim. Então, esse é um processo que eu quero participar muito ativamente, né, desse processo. Agora, a última coisa que você perguntou, quando eu cheguei aqui, de fato, assim como você sentiu esse estranhamento em relação a você na capital, por você ser do interior, eu percebia que também as pessoas me olhavam de um jeito diferente. A gente está falando de 40 anos atrás, e algumas pessoas, eu trabalhei num banco, para quem não sabe, eu também não comecei direto no jornalismo aqui no Rio, não. Antes de eu ter meu primeiro trabalho numa redação aqui, eu trabalhei num banco, que nem existe mais. E lá, o meu apelido, veja só, era Paraibinha, porque as pessoas acham, ou achavam naquela época, hoje menos, mas naquela época, da Bahia para cima, todo mundo é Paraíba. Né? Então, as pessoas não entendiam direito Pará, onde é que é o Pará, onde é que fica, norte, nordeste, me chamavam de Paraibinha. Eu achava isso um atestado de ignorância muito grande, eu dizia, gente, será que esse pessoal não estudou geografia, misturando Pará? Nenhum problema em ser do Nordeste, meu pai é nordestino, né? Mas, poxa, como é que as pessoas não sabem onde é o Pará? Eu que sou de lá, sei onde é o Rio de Janeiro, sei distinguir perfeitamente o Rio, do Espírito Santo, de Minas e de São Paulo.
Então, eu achava que era falta de estudo, né? Mas, enfim, vida que segue, e eu acho que hoje, felizmente, né, isso já diminuiu bastante. As pessoas não só sabem onde é o Pará, como reconhecem, inclusive, a força da cultura do Pará e da Amazônia, né? Já nós temos festivais de música importantes lá. Eu vejo que a imprensa daqui é um polo de invenção, né, brasileiro. Polo de gastronomia muito importante, né? Muito importante. De audiovisual, a fotografia paraense é uma coisa muito importante, muito relevante, né? O fotógrafo mais conhecido talvez seja o Luiz Braga, que tem um trabalho iconográfico da Amazônia espetacular, reconhecido internacionalmente, mas não só ele. A fotografia é uma coisa muito disseminada em Belém, graças ao trabalho também de qualidade de muitos outros fotógrafos, enfim, arte, tudo mais, né? Então, hoje já existe um outro olhar sobre Belém e sobre a Amazônia. Pô, o Luiz Braga é fora de série, né? Eu acho que eu nunca fui para Belém do Pará, mas eu imagino que quando eu chegar lá, eu vou ver aquelas cores, sabe? Você verá, sem dúvida, sem dúvida. Aquele visual. É excepcional. Cristina, eu vou te fazer uma pergunta pessoal, porque acho que o telefone nos permite isso. Até porque a gente se conhece pelo Jaime, né? Pelo seu filho, que eu conheci com o projeto musical dele, que é o Saint Hills, que ele me mandou uma vez um e-mail. E tem essa coisa, né? Acho que em algum momento ele me falou: minha mãe é a Cristina Serra, assim, acho que nem teve esse contato direto mesmo. E aí eu fiquei meio tipo, Cristina Serra? Como assim? E eu escrevi, acho que eu fui a primeira pessoa a escrever sobre ele, assim, tipo, porque ele tava lançando a primeira música. Mas eu queria te perguntar disso, assim, como que é ter um filho distante, assim, tipo, dói muito, tem essa saudade? Como que é? Sim. Eu preferia que ele estivesse aqui, digamos assim, mas eu entendo também que, primeiro, foi muito importante, eu acho que para a formação profissional dele, ter ido para os Estados Unidos. Ele estudou música lá, né, se formou como instrumentista, compositor. Ele já fazia isso aqui no Brasil, mas lá ele pôde se formar numa universidade muito boa, né? Que bom que ele teve essa oportunidade. Começou a vida profissional lá, mas ele também, assim como eu sempre tive um pé em Belém, nunca saí completamente de Belém, ele também tem um pé aqui no Brasil muito forte, né? A cultura brasileira é muito forte nele, né? Ele tem essa identidade brasileira, o que eu acho fantástico, e ele tem planos, não sei se de voltar completamente, mas ele quer cada vez mais fazer essa ponte Brasil-Estados Unidos. É aquela velha história, ele também foi para lá, ele casou, então, né, você tem que ir levando a vida de acordo com essas circunstâncias que envolvem outras pessoas na sua vida. Né? É meio que a mesma pergunta que você se fez, né? Não, eu vou voltar. E aí não dá como, não tem como. Exatamente. Então, ele tem muita vontade de voltar, isso eu sei. Mas aí também tem que acomodar essa situação com a mulher dele, que também é da área artística, né? Mas, enfim, eu tenho muito orgulho do trabalho dele, das posições dele, dos posicionamentos, né, que ele toma na vida. Agora, claro, ele sempre teve muito esse cuidado, né, também da mesma forma como ele tem muito orgulho de mim, eu sei disso, né, mas ele também não quer que a carreira dele seja atrelada ao meu nome, porque aqui no Brasil eu tenho um nome, né, então fica aquela coisa assim, né, o Jaime Sanrios, filho da Cristina Serra. Não precisa disso, né? O filho da Cristina Serra. Ele é o Jaime Sanrios porque ele é o Jaime Sanrios, ponto, acabou. Eu acho que ele está muito certo nisso, sabe? Eu acho que cada um tem sua história, né? Tem sua trajetória, tem o seu trabalho, e deve ser reconhecido por isso, não por ser filho ou parente de quem quer que seja. Isso. Agora pensando em perguntas, né, aquelas perguntas de fim de entrevista, dicas, né? Quase que com conselhos que a gente pede, assim, né? Eu queria saber, Cristina, você falou uma coisa muito legal na entrevista que eu deixei passar, porque eu sabia que ela ia voltar. Você sempre está acompanhada de um livro, você falou. A minha felicidade é um livro. Quero saber se tem algum hoje, agora, ou recente, né? Eu sempre tenho, e aliás, eu nunca leio apenas um livro.
Porque eu gosto muito de romance, eu gosto muito de biografia, e eu tenho que ler, por força dos temas que eu me envolvo e que eu pesquiso, eu leio muito livro de trabalho, que eu chamo livro de trabalho, mas que eu leio com muito prazer, né? Eu gosto muito de ler, em geral, mas eu leio, sim, muita coisa, às vezes livros, né, muito densos, que tem a ver com as áreas que eu trabalho mais profissionalmente, hoje em dia, muito meio ambiente, muito, muito, muito. Então, eu vou indicar 2 livros, um que eu acabei de ler e que tem a ver com esse dia que a gente está conversando, né? Nós estamos hoje fazendo o programa no Dia Internacional da Mulher. E o outro tem a ver com meio ambiente. Bom, o primeiro chama-se Luz del Fuego. Luz del Fuego é publicado pela editora Fósforo, que é a biografia de uma artista brasileira que teve o seu auge nos anos 40, 50. O nome dela, obviamente, Luz del Fuego, era um nome artístico. O nome dela, da pessoa física, era Dora Vivacqua. Ela era de uma família de Minas Gerais, muito conservadora. Ela veio para o Rio de Janeiro e ela se notabilizou como atriz de teatro. Ela se apresentava dançando nua com serpentes. Ela foi uma mulher libertária daquela época. Ela depois, quando ela já não era mais artista, ela fundou uma colônia de naturismo numa ilha aqui na Baía de Guanabara. Ela fundou um partido que tinha como algumas das suas principais bandeiras muitas coisas relacionadas à conservação ambiental, que hoje são uma bandeira importante. Já naquela época ela falava daquele assunto. Então, ela é um personagem absolutamente fascinante, singular da história brasileira, né? Principalmente da história artística brasileira. Então, Luz del Fuego não tinha medo. Rita Lee. Exatamente. E a biografia é maravilhosa, é um texto muito bem escrito por um autor espanhol. Existe uma biografia da Luz del Fuego de 2 autoras brasileiras, mas esse autor espanhol ficou tão fascinado quando ele veio ao Brasil por essa personagem, que ele escreveu uma outra biografia, e é um texto maravilhoso. E o outro livro chama-se O Descarbonário, que é o último livro escrito pelo Alfredo Sirquis, né, que foi deputado federal, ambientalista, fundador do Partido Verde, e que dedicou boa parte da vida dele às causas ambientais. Era um amigo meu, muito querido, né, mas um grande ativista da causa ambiental. E nesse livro, O Descarbonário, ele faz um trocadilho, né, com essa palavra descarbonário, com a necessidade de descarbonizar a economia, né, para que a gente consiga conter o aquecimento global. Então, é um relato de todas as lutas dele, todas as frentes de batalha em que ele se envolveu nessa luta ambiental. E o livro também é uma brincadeira com outro livro dele, de muito sucesso, que se chama Os Carbonários, que foi o primeiro livro dele, em que ele relata a luta dele contra a ditadura, né? O Alfredo Sirquis tem uma história fascinante também, primeiro muito jovem como militante contra a ditadura e depois um ativista na causa ambiental. Esse eu ainda estou lendo, é um livro bem grande, né, com quase 500 páginas, mas estou aprendendo muito com a defesa apaixonada que o Sirquis faz da necessidade realmente da gente descarbonizar o planeta para evitar uma catástrofe ambiental. A dica que eu deixo, além da sugestão dos 2 livros, é sempre, para quem quer seguir na carreira jornalística, é ler muito, estudar muito, né? O jornalismo é uma profissão que você precisa estudar muito para fazer um bom trabalho, né? Então, eu sempre deixo essa dica para as pessoas, enfim, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, e te agradecendo, Vinícius, enormemente pela oportunidade de falar do meu livro, Nós, Sobreviventes do Ódio. Obrigadíssimo. E eu deixo aqui, então, esse pedido para as pessoas que leiam o livro, divulguem, conversem, compartilhem. É isso, Cristina, muito obrigado, queria te agradecer mais uma vez, recomendar a todo mundo que curtiu esse papo, seguir o Telefonemas nas plataformas de áudio, no YouTube,
dá like, faz todo aquele processo, dá like, pai de sininho. Tem o nosso Pix aqui, ó, para quem quiser dar uma força. Tem o nosso Apoia-se para quem quiser ratificar, virar um assinante, um amigo do podcast. Escrevam para a gente, telefonemaspodcast@gmail.com. Também a nossa chave Pix. Então, quem puder, ajude, porque é isso, jornalismo, e aqui no nosso caso, jornalismo independente, então precisa sempre de apoio de força. Cristina, muito obrigado. Sei que você está com o tempo corrido aí, então espero que depois a gente possa conversar mais em outra oportunidade. Adorei te conhecer, prazer. Tá bom, eu adorei também. Obrigada pelo papo, pela conversa, pelas suas percepções sobre o livro. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanha por aqui também. E parabéns pelo podcast. Até uma próxima. Até. Beijão.